Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Que bom estarmos nesta manhã de domingo, aqui reunidos, mesmo via online, mas com o propósito de não deixar descoberto o nosso período das ministrações da nossa escola dominical. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo e dizer que esta é uma nova experiência. Quem diríamos que chegaríamos a este ponto? Mas Deus aprove que assim fosse, e assim nós estamos aqui com todo amor no coração para transmitir da melhor maneira possível aquilo que Deus deu para nós, e nós queremos também transmitir para vocês, e que a bênção de Deus esteja com todos vocês. Deus abençoe a todos, e a partir de agora eu vou passar a direção dessa ministração para o nosso superintendente da escola dominical da nossa igreja IATEC, da evangelista Hélio Palácio. A paz do Senhor, meus irmãos. Dando seguimento ao nosso convite da nossa revista de missões, nós temos hoje Jesus, o homem perfeito, lição de número 12. Nosso textuário está em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Os nossos irmãos que estão em casa, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo do 40 ao 52. Estaremos fazendo essa leitura com o nosso irmão Félix. Bom dia, Pai do Senhor, a todos os irmãos. Vamos fazer a leitura. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus. Ainda assim, vamos estudar a figura de um homem que é Deus e um Deus que é homem. Bem, nós estaremos falando com a autoridade do Espírito Santo em nós. Entendemos que o Espírito Santo trabalha no ser humano para revelar a Deus. Esse Deus que se colocou na posição humana para mostrar ao ser humano que é possível vencer esse mundo. Então nós estaremos nesse primeiro momento ouvindo o pastor Teones falando sobre Jesus, verdadeiro Deus. A paz do Senhor, bom dia a todos. Estamos aqui na IATEC e vamos estar falando desse assunto muito importante para nós, porque esse assunto ele gera algumas dúvidas. Qual dúvidas serão essas dúvidas? Uma das dúvidas que tem, que nós vamos nesse tópico, que Jesus, verdadeiro Deus, é dessa vinda de Deus, Jesus vindo
nascido de uma mulher, ficar um tempo aqui conosco na terra, num tempo de pessoa que ele veio um tempo bom na terra, gera-se a dúvida que se Deus, uns defende que Jesus era Deus, somente Deus, só tinha prerrogativa divina. Outros defendem que Jesus era somente homem. Agora, quando a gente analisa a história da igreja, a declaração de fé das Assembleias de Deus, a declaração de fé da Assembleia de Deus fala que Jesus tinha as características ele tinha tanto de homem como divina. Então a própria Assembleia de Deus, na sua declaração de fé, ela defende que Jesus, ele realmente na terra foi homem e foi Deus. Ele tinha as duas naturezas, divina e humana. E toda essa lição, como disse o nosso superintendente Hélio, vamos estar falando sobre isso. Isso pode gerar dúvida. Agora, nós da Igreja Assembleia de Deus, nós seguimos a declaração de fé das Assembleias, que Jesus Cristo, ele tinha a sua natureza divina e sua natureza humana. Então nós acreditamos assim, porque muitos ficam falando que ele era meio homem, meio Deus. Não, Jesus, ele tinha as duas naturezas. As duas naturezas dele, divina e humana. Nesse primeiro tópico da sua eternidade com o Pai, o Senhor Jesus, como unigênito Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Nós observamos que antes da sua encarnação, Jesus já estava com o Pai. Se você ler a Bíblia, quem lê a Bíblia na sua leitura diária, observa que lá em Gênesis diz que no princípio Deus ele participou de toda a criação. Quando Deus foi criar o homem, Deus ele falou o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus poderia ter falado o seguinte: faço o homem. Não. Deus não falou isso. Deus não falou assim: faça o homem. Ele façamos no plural, dizendo que estava lá na criação da humanidade, estava lá o próprio Deus criando a humanidade, e também estava lá o Filho Jesus e o Espírito Santo. Então observamos que no princípio de todas as coisas, o Jesus, na sua divindade, se fez presente. Em João capítulo 1, versículo 1, fala isso que eu estou falando. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, se referindo a Jesus, é Deus. Então nós observamos que a própria Bíblia dá muita base, apoiando a divindade de Jesus. E no versículo 3 fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Observa-se a importância da presença da divindade de Jesus na glória, porque ele, estando na glória, participou de toda a criação, e ele vem aqui na terra, se faz homem para poder habitar no meio de nós. Isso é muito importante. Então nós entendemos que Jesus tinha essa natureza, e na sua eternidade com o Pai, ele se fez presente na criação de todas as coisas, e ele foi muito importante nisso, que ele esteve na sua divindade. As suas atividades eternas são lindamente escritas nos capítulos 8 de Provérbios. Quem tiver um tempo em casa, vocês aproveitem o seu tempo que está de quarentena e leiam Provérbios nesse capítulo, e por que não alguns textos importantes da Bíblia. No segundo tópico, que nós estamos aqui fazendo um comentário que ficou na minha parte, fala dos atributos, grandezas e perfeições do nosso Jesus, que nós estamos fazendo referência. Então Jesus tinha seus atributos. Jesus Cristo, ele é a fonte da vida. E nós estamos aqui nesse ano turbulento, e nós acreditamos que Jesus, ele é a fonte de vida. Não podemos ficar desesperados por essa situação. Nós temos que acreditar que Jesus, ele é que dá vida, e ele também pode tirar. Então nós acreditamos que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas, como sendo fonte de vida. Logo, ele tem em si mesmo algumas características imutáveis. Sendo ele Deus, ele é imutável. Então ele tem os seus atributos. O primeiro dele é que ele é onipresente. Então Jesus, sendo onipresente, eu acredito que ele está aqui hoje conosco nessa aula, aqui no Templo IADEC.
Mas nós acreditamos também como Deus, um Deus onipresente, Ele está aí na sua casa neste momento. Ele está aí no seu culto da escola bíblica dominical, porque o nosso Deus é onipresente. E Deus pode estar falando contigo agora, acalmando o teu coração e fazendo com que você supere os seus dias de quarentena e de dificuldade. Então o nosso Deus, Ele é onipresente. Deus está aqui e Ele está aí na sua casa neste momento. Então esses são os atributos de Deus. O Deus onipresente. Ele pode estar em qualquer lugar, porque o nosso Jesus, Ele é Deus. O segundo atributo importante que nós vemos em Jesus é que Ele é onisciente. Onisciente é que Ele sabe de todas as coisas. Jesus, Ele, na sua onisciência, Ele já sabia que ia acontecer isso. Esse desespero da humanidade, que não, e a gente observando bem, não é a primeira epidemia que acontece na humanidade. Várias já aconteceram e poderavam outras. Então Deus, na sua onisciência, Ele sabia que nós poderíamos estar aqui neste momento fazendo essa gravação, essa live, para poder fazer um culto, porque nós não podemos fazer um culto com toda a igreja reunida. Mas mesmo assim, nós não estamos impedidos de adorar Ele, mesmo seja com um povo resumido na igreja e em casa. Então o Senhor, na sua onisciência, Ele sabia que está acontecendo tudo isso. E nós agradecemos a Deus aqui, pastor, irmãos, Félix e Hélio. Nós agradecemos a Deus, é porque Deus, Ele sabendo de todas essas coisas, Ele preparou para nós toda a tecnologia do celular, da internet, para que a igreja do Senhor não ficasse desamparada em casa, sem a palavra. Glória a Deus. Isso aí é uma providência de Deus. Deus, Ele pensando em tudo isso, Ele, peraí, vou criar tecnologia para poder abençoar a minha igreja no momento de crise. Então podemos usar essa tecnologia para abençoar a igreja do Senhor. E acredito que as outras igrejas estão aderindo a esse movimento da tecnologia para poder abençoar seus membros. E nós agradecemos a Deus neste momento, pastor. Agradecemos a Deus neste momento, igreja do Senhor, agradecemos a Ele pela tecnologia, pela providência que Ele está nos dando para poder transmitir o melhor dele para os que estão em casa. O terceiro tópico que o autor da revista apresenta é nos seus atributos de Deus, que Deus o Jesus é onipotente. Ele é onipotente, ou seja, o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. O poder de Deus foi todo emanado a Jesus. Deus tem o poder dele, mas Jesus também tem poder. Foi dado nas mãos de Jesus. Então todo o poder foi dado a Ele. No dia que Jesus falou o seguinte: olha, essa epidemia vai acabar hoje, acaba. Então tudo está no controle divino. Então Deus, Ele pode acabar com tudo. Então no seu poder, o poder da cura. E nós observamos na história de Jesus, gente, o cego sendo curado, pegava a lama, cuspia na mão, cuspia a lama na mão, fazia um barro, tacava no olho do cego, diz que o cego enxergava. Vai lá, lava os seus olhos que você vai enxergar. Quantos coxos não foram curados por Jesus? Quantas pessoas que eram mudas e não falaram? Então Jesus, no seu poder, essa epidemia para Ele não é nada. Então Jesus, com a sua autoridade, Ele pode cessar a tempestade para nós do planeta Terra que estamos passando hoje. Então acredite no poder de Deus, porque Ele ainda está agindo hoje. E se tem uma humanidade ainda que ainda não se contaminou com esse vírus, ou se contaminou, está sendo passado pelo processo da enfermidade, eu vejo aí, irmãos, que é o poder de Deus com a sua cura, cuidando da humanidade, independente de religião, mas pela sua misericórdia, o poder de Deus está aí agindo nos dias de hoje. Temos que glorificar a Deus e agradecer a Ele por essa providência da sua cura, do seu poder, da sua misericórdia com os convertidos e com todos aqueles que têm misericórdia ainda que nos converteram. Então, se você ainda não tem Deus, por favor, que está vendo essa live, ouvindo essa mensagem, se entregue a Jesus, acredite no poder de Deus, pois Deus está no controle de todas as coisas. O terceiro tópico
Nós vou estar comentando aqui, e daqui traz uma dúvida, nós não temos que ter cuidado, vocês que estão em casa, e ler a revista da Escola Bíblica Dominical de hoje, é que Jesus ele se esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade. Aqui é um ponto perigoso, que as pessoas pensam, porque Jesus ele veio de uma forma milagrosa, ele não teve, Maria não teve relação com José, mas ela aparece grávida, de uma forma sobrenatural, um nascimento divino. Aí ele vem, então Jesus vem, nasce de uma mulher, um nascimento normal como nós nascemos hoje, ou seja, por uma cesariana, um parto normal, mas nós nascemos. Então o nascimento de Jesus foi como o nosso, como o dos nossos filhos. Então Jesus nasceu, e as pessoas achando que Jesus nasceu com nascimento virginal, nascimento normal, o nascimento de uma mulher, como nós nascemos, como Jesus veio de uma mulher. Aí as pessoas já entendem que Jesus agora Jesus não é Deus, Jesus é só homem. Por isso eu comentei aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, que Jesus mesmo, ele nascendo de um parto, como nós nascemos hoje, vindo de uma mulher, Jesus ele não deixou de ter os seus atributos divinos. Jesus, ele deixou a sua glória, Jesus deixou a sua majestade, Jesus deixou conforto celestial, ele não deixou seus atributos divinos. Então, alguns acreditam que porque Jesus ele veio de nascimento normal, sendo humano, e Jesus foi humano, então Jesus ele perdeu os seus atributos divinos. Não, Jesus ele deixou de lado somente a sua glória, o seu conforto. É você largar a sua casa e ter que sair para trabalhar, deixou o seu conforto do lado para ir trabalhar. Jesus saiu da sua glória, do céu, da sua morada celestial, para poder estar habitado entre nós. Mas ele não deixou de ser Deus. Por isso que nós vemos aqui na caminhada de Jesus que ele fez vários milagres, usando os seus atributos humanos. Por que não humanos? Porque ele teve que caminhar, teve que montar em jumento, e ele teve que pregar o evangelho, e teve que orar pelos enfermos. Então Jesus usou os atributos tanto humanos como divinos. Seguindo, nós observamos que os discípulos, eles entenderam bem isso, que Jesus, ele era Deus. Obrigado a todos por estar dando. Eu queria fazer um comentário sobre esse último ponto aí, inclusive sobre a leitura de Filipenses 2, do 5 a 11, está escrito assim: de sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de Cristo. Reforçando o que o pastor tinha falado, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou e veio até nós para nos salvar através do seu poder. Mas é interessante a gente comentar aqui que o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário, mas não era em favor de si próprio. O poder que ele tinha era sempre para ajudar o próximo. Ele não tinha interesse nenhum em fazer nada para se vangloriar, para dizer que era melhor do que alguém. Então, é só essa colocação que eu queria fazer aqui, que ele realmente se esvaziou de si mesmo e veio em prol de beneficiar a humanidade. Em nenhum momento ele quis mostrar aqui que ele era melhor, que ele era Deus, que ele tinha um poder sobrenatural para querer engrandecer a si mesmo. Não, ele sempre quis engrandecer o nome de Deus Todo-Poderoso. Logo porque se Jesus vem ao mundo como Deus mesmo, que exemplo ele ia dar ao homem que podemos vencer? Ele só poderia dizer para nós, seres humanos, que podemos vencer. Ele dando um exemplo, ele sendo homem venceu, mostrando para todos nós que podemos vencer. É muito complicado, mas realmente temos que estudar Jesus, a ação verbal da glória de Deus,
e também Jesus, a ação física da glória de Deus, porque tudo é para a honra e glória de Deus. Ele mesmo diz que ele veio para cumprir a vontade de Deus, não a vontade própria dele mesmo, mas de Deus. Bem, vamos dar seguimento. Agora vamos estar ouvindo o nosso irmão Vitor, que estará falando sobre Jesus, o verdadeiro homem. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, né? A você que está nos ouvindo aí pela live aí, tomando seu café da manhã, quem sabe debaixo da conversa, assistindo pelo celular, ou mesmo até pela televisão, que Deus abençoe a sua vida, né? Vamos estar prosseguindo aqui com a lição, né? O segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem, né? O primeiro tópico diz assim: Jesus estava no seio do Pai, né? Interessante, né, ressaltar que essa palavra seio significa guardado. Jesus estava no seio do Pai, guardado para vir no momento certo e na hora certa, né? Jesus, ele estava no seio do Pai, ali esperando o momento de se manifestar. João 1,18 fala isso, né? Quando Jesus falou: olha, a lei fala de mim, né? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus, ele viria no momento certo e na hora certa. É interessante, né, que, né, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Não é porque ele estava no seio do Pai guardado que ele não estava participando, ele participava ativamente de tudo do que Deus fazia. Ele participou da criação do homem, ele participou da criação do mundo, né? Ele estava em todos os momentos com o Pai, né? E você está todo momento com o Pai? Interessante que essa palavra seio do Pai, no meu ponto de vista, significa que ele estava intimamente conectado, né? Ele estava intimamente conectado. Você tem se conectado com Deus, meu amado? Você tem se conectado com Deus? Você tem essa intimidade profunda com Deus, porque Jesus tinha. E nós temos que ter essa profundidade com Cristo, né? Estar conectado no seio de Cristo, aleluia. Lembra lá que Jesus falou lá do rico e do Lázaro? Lázaro estava no seio de Abraão, né? Sendo confortado. É no seio do Pai que temos conforto, é no seio do Pai que temos restauração, é no seio do Pai que temos, aleluia, a resposta para que nós, pelo que nós pedimos, é no seio do Pai. E o seio do Pai significa a vontade dele. Fique no seio do Pai, meu irmão, né? Fique conectado, não se desconecte dele, amém? O segundo tópico, meu amado, é profetizado no Antigo Testamento, né? A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Jesus, ele foi profetizado de Gênesis a Apocalipse. Ele foi profetizado a sua vinda. Moisés diz o seguinte: que Deus levantaria um semelhante a ele, que o povo deveria ouvi-lo. Ele é a semente da mulher. Jesus, ele foi profetizado, né, para o povo judeu. Mas, irmão, se ele foi profetizado, né, que viria, por que o povo não acreditou? Por que os rabinos não acreditaram? É porque os rabinos naquela época, eles acreditavam, né, que esse Messias, ele era humano, ele viria, né, da linhagem de Davi, né? Ele não viria do céu. Essa concepção dele, vier do céu, né? Filipenses 2 fala disso, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Para aquela época era quase que inaceitável. Eles não tinham aquela concepção, eles não tinham aquela sensibilidade, eles não conseguiram ver o espírito por trás da letra. Por isso que eles não perceberam, né, a vinda de Jesus. Jesus veio para eles, tanto que a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, e os seus do quê? O rejeitaram, porque não entenderam o propósito divino de Deus. Deus estava unindo, Deus estava usando Jesus para quê? Para fazer com que o povo judeu viesse a se arrepender dos seus pecados, e através do povo judeu pregasse o Evangelho. Só que eles não entenderam isso, né? Eles não entenderam, tanto que Jesus vai falar lá em João 1,18, né, que está escrito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas eles, os judeus, não aceitavam isso, porque para eles era inconcebível. Eles têm, para você ter uma ideia, né, o Messias judaico, né, para eles é terreno.
não é um ser vindo do céu, né? É terreno. Então por isso que eles têm grande dificuldade de aceitar Jesus como sendo o único suficiente salvador da vida deles, né? Mas graças a Deus que isso foi revelado a nós através do Evangelho, através dos Evangelhos. Graças a Deus que Deus revelou isso a nós na plenitude dos tempos, né? E hoje cremos e sabemos que Jesus é o Salvador deste mundo. Aleluia. O terceiro tópico fala de encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, irreal. Jesus, né? Ele realmente, né, era um ser humano igual eu e você. Era igualzinho eu e você, né? Jesus, apesar de ele ser 100% Deus, né, mas ele era 100% humano. Ele tinha sentimentos, né? Ele tinha desejos, né? Ele não se limitou, não, eu sou Deus, isso aqui eu vou ter, isso aqui eu não quero. Não, Jesus deixou a humanidade dele, né, ser mostrada. Ele deixou que a humanidade dele fosse vista, né? Eu acho interessante que a humanidade de Cristo não entra em confronto com a sua divindade. Não é interessante isso, você parar para notar que a humanidade de Cristo não entra em contradição contra a divindade dele. É interessante que o Espírito de Jesus e a carne de Jesus andavam juntos e não separados, né? O irmão aí que fala, irmão, mas a carne é fraca, realmente, mas o Espírito pode fortalecer a sua carne, né? É interessante ressaltar que Jesus ele não andava em conflito interno. Ele sabia muito bem quem era ele e Deus, né? Hoje, infelizmente, tem muito crente, né, que infelizmente está fraco na fé, né? Não consegue unir o Espírito, né, com a carne, não consegue andar em Espírito e ao mesmo tempo em carne. Ou ele faz desejo da carne, ou ele faz desejo do Espírito. E Jesus, ele não tinha esse problema. Ele era interessante que Jesus, né, ele, né, andava de maneira, né, equilibrada. Ele conseguia equilibrar o Espírito e os desejos da carne. Como, irmão? Orando, jejuando, né, sempre estando conectado com o Pai. Então isso não dava lugar aos desejos da carne. Então, irmão, que nós devemos ter a humanidade de Cristo, mas também que nós devemos ter também o Espírito de Cristo dentro de nós. É como Paulo fala, né? Pois andar no Espírito, não satisfarei o vosso desejo de vossa carne. E é verdade, né? O segredo de Jesus é que ele andava sempre em oração, sempre em jejum, sempre em santificando. Então devemos andar como Jesus andou, como a Bíblia mesmo diz, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? O sentimento de andar ligado com o Pai, ligado com Deus. O terceiro tópico, o quarto tópico, é bem grande mesmo, né? Não, mas continuando no terceiro tópico aqui, né? Jesus sentiu dores e como teve fome e sede, né? Como eu falei, Jesus era 100% humano, né? Ele fazia o número 1, fazia o número 2, entendeu? Se tivesse uma diarreia, ia ter uma diarreia. Então Jesus não se poupou humanamente falando daquilo que eu e você sente. É por isso que ele entende, eu e você. Por isso que ele entende o que você está passando, o que você está sentindo, né? É por isso que ele entende os momentos difíceis da sua vida. Por quê? Porque ele não se limitou, ele não se blindou com a sua divindade, não. Ele deixou que a humanidade dele, né, viesse realmente a se expor, né? Jesus, né, ele, né, teve fome, né? Isso mostra que Jesus, né, era 100% homem, que mostra que ele andou na terra e como eu e você, né, sentindo, né, dores, sentindo fadiga, sentindo cansaço, né? Jesus não se limitou, Jesus deixou que a sua humanidade, né, fosse experimentada, né? Por isso que ele entende eu e você, né?
Continuando, quarto tópico, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? É interessante, né, que tempo, né, tem dois nomes, Cronos e Kairos. Cronos é a cronologia humana, fala do tempo humano, e Kairos fala do tempo de Deus. É interessante que a Bíblia diz que ele nasceu na plenitude dos tempos, né? Quando Jesus nasceu, o Cronos, ele estava exatamente, né, certo, e o Kairos de Deus também, né? Quando Jesus nasceu aqui na terra, ele nasceu no tempo certo. Quando Jesus nasceu aqui na terra, ele nasceu no tempo certo de Deus. A gente sempre não fala que Deus tem o seu tempo, que é no tempo de Deus. Pois é, no tempo de Deus Jesus nasceu, e no tempo dos homens também, por causa da plenitude do tempo. Ou seja, né, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de receber uma adoção dos filhos. A sua presciência, Deus levantou 3 significados, povos e cultura, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu filho. Ou seja, naquela época o mundo para Deus já estava maduro, chegou exatamente aonde Deus queria, né? A plenitude dos tempos, e foi onde Jesus nasceu. Jesus nasceu, né, entre 3 culturas, né? A judaica, a grega e a romana, né? Então Jesus nasceu exatamente ali, naquela época, na cultura judaica, né? Na questão da lei de Moisés, né? Na questão das tradições judaicas, na questão da lei grega, né? Fala de filosofia, né? Platão, né? Sócrates e muitos outros. Paulo debateu com eles lá no Areópago, né? Teve um grande debate ali, é um Deus desconhecido, né? Aí depois vem os romanos com as suas leis, né? As suas leis da época de Roma, que muitas delas hoje é usada. Muitas leis que tem hoje, né? A lei romana serviu de base. Muita filosofia que tem hoje, né? A cultura grega, a cultura grega serviu de base, né? Até hoje nós mesmo cristãos, que na questão judaica, né, usamos o Novo e o Velho Testamento. Apesar que o judeu só, né, usa o Velho Testamento, nós usamos os dois, o Novo e o Velho Testamento, né? Também serviu de base. Mas Jesus nasceu nesse tempo, né? Por que nesse tempo, irmão? Porque nesse tempo, apesar da dominação romana, né, a questão da cultura judaica estava se espalhando pelo mundo, né? Havia muitas sinagogas espalhadas. Então Deus é um Deus de estratégia. Botou Jesus para nascer nessa época exatamente para quê? Para quando ele fosse, né, quando ele levantasse seu ministério, que ele começasse a pregar, né, essas pregações alcançariam os 4 cantos da terra, né? Tanto que você lembra que quando Jesus estava para nascer, o que aconteceu? Veio 3 reis magos da onde? Do Oriente. Já antes do nascimento, o Evangelho já estava sendo pregado. Olha, vai nascer lá na Judéia, lá um rei, né, por nome de Jesus. Então aqueles 3 reis magos vieram, né, de muito longe, porque souberam de Jesus. Então Deus prepara tudo no tempo certo. Talvez você está esperando alguma resposta de Deus, né? Tem orado, quem sabe você tem falado, mas parece que Deus está me ouvindo. Meu irmão, Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha no seu tempo, não é no nosso tempo, entendeu? Não é no nosso tempo, mas é no tempo dele, né? Ele trabalha no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito, né? O tempo dele não tem atraso, o tempo nem adianta e nem atrasa, é no tempo certo. Creia que no tempo certo Deus vai te abençoar, amém? Glória a Deus. Continuando, em Israel Jesus é apresentado ao mundo, o Filho de Deus que segundo a carne e também filho de Davi e de Abraão nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, né? Jesus foi apresentado a Israel não no nascimento, mas que quando ele começou o seu ministério, foi que Israel veio a conhecer Jesus, né? Foi que Israel veio ter, né, noção de quem era Jesus, né? É interessante que ele nasceu, né, debaixo da lei de Moisés e da lei de Roma, né? Ali debaixo, ali, né, da lei de Moisés. Por quê? Porque era tradição, né, que os pais tinham que ensinar os seus filhos, e a partir do momento que eles fizessem a idade de 10, 12 anos,
Eles eram mandados para sinagogas, né, para aprender a Torá, a lei judaica, para ser inserido nas tradições, nas leis de Moisés. Né? Eu acho interessante que a Bíblia diz que Jesus crescia na graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Por isso que devemos estudar a palavra de Deus. Por isso que devemos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, que é o que faz nos crescer diante de Deus e dos homens. Por isso que temos que ter conhecimento da palavra, né? Por isso que Jesus ele crescia diante de Deus e dos homens, né? Interessante que Jesus ele foi o mais perfeito de todos os homens, ele foi o mais perfeito, né? Mais perfeito, não como eu devo dizer, em beleza. Ele era o mais perfeito, não em questões anatômicas, né? Jesus não era bombado, né? Jesus não tinha aqueles braços fortes, aquelas pernas torneadas, não. Lá em Isaías diz que nada que você visse em Jesus te chamava atenção. Ele não era lindo, ele não era belo, né? Jesus era feio mesmo, né? Como está lá em Isaías, nada chamava atenção. Tu olhasse para Jesus e falar, aquele ali é Jesus? Eu achei que ele era mais bonito, eu achei que ele era, o corpo dele era mais torneado. Não, Jesus não se preocupava com isso. Jesus se preocupa com algo. Jesus está preocupado com a sua vida, Jesus está preocupado com a sua família, Jesus está preocupado com a sua saúde, né? E a Bíblia diz que ele é o mais perfeito homem humanamente, ele era o mais perfeito, né? Por quê? Porque ele se doava, ele se dedicava aos outros. Isso é interessante, você está vendo aí quantas correntes no nosso país de voluntariado está crescendo, não é verdade? Que bom que tem pessoas se levantando para ajudar o seu próximo, né? Jesus, né, tivesse hoje, com certeza ele seria um voluntário, né, na obra de Deus, para poder fazer o serviço de Deus, né? Que Deus abençoe, né? Até a próxima, se Deus permitir. Uma observação nesse tópico aí é que Jesus esperou o tempo certo para começar o seu ministério. Não se antecipou, não teve ansiedade, não ficou ali pensando, será se eu começo hoje, será se eu antecipo, será se eu não passo à frente? Não, no tempo certo ele resolveu agir, porque era o dever dele esperar a hora certa. Muitos irmãos têm ansiedade, dão um passo além do que é necessário, fazem coisas que não é para fazer, não está na hora certa. Vamos aguardar a hora certa, Deus vai agir. Se for na hora certa que o Senhor mandar você ir, você vai. É interessante que a gente vê que Moisés foi criado ali no palácio, mas ele teve o seu ministério, agiu lá no deserto. José foi criado no deserto, mas agiu lá no palácio. Deus quis dessa forma. Então, às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil na vida e ela não quer mais esperar em Deus, ela vai lá e toma as rédeas da coisa e vai sozinha. Não, meu amado, espere em Deus, haja na hora certa. Deus é conosco, no momento certo ele vai agir. Glória a Deus. Tentaria resumir tudo que vocês falaram no seguinte: Jesus, uma surpresa anunciada. O seu retorno será uma surpresa anunciada para todos nós? Vamos pensar nisso, porque Jesus ele veio e parece que foi uma surpresa para o mundo, mas já foi anunciado. O seu retorno, será que será uma surpresa para toda a humanidade? Nós estamos esperando Jesus? Vamos esperar Jesus, gente. Vamos dar seguimento. Nós estaremos agora ouvindo o pastor Antônio News, que fará Jesus, o homem perfeito, o terceiro tópico. E então, meus irmãos, dando continuidade à nossa lição de hoje, se os irmãos observaram o tema do terceiro ponto, Jesus, o homem perfeito, é exatamente o tema da lição de hoje, né? Jesus, o homem perfeito. Interessante que quando nós falamos de homem perfeito, isso não soa às vezes muito bom assim aos nossos ouvidos, porque vai de encontro àquilo que a gente ouve constantemente, de nós mesmos, dizendo o seguinte: eu não sou perfeito. Outro diz o seguinte: ninguém é perfeito, ninguém é perfeita. Isso é verdade. Mas quando se trata de Jesus Cristo, tudo muda, porque como homem ele era perfeito. Durante toda a sua trajetória, ele ficou
ficou aqui cerca de 33 anos aqui na Terra, como homem, e ele foi um homem perfeito. E nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre a humanidade de Jesus. Vários textos na Bíblia. Mas o texto que eu quero recorrer a nós é o texto da leitura em classe, que já foi lida por todos nós. E se os irmãos quiserem acompanhar comigo, por favor, acompanhem. Observe aqui o seguinte: esse texto ele é tão rico que ele mostra os dois lados de Jesus. Ele mostra o lado do Jesus divino e ele mostra o lado de Jesus homem. Então vamos pensar um pouquinho aqui a respeito do Jesus homem. Se vocês olharem o versículo de número 40, diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Isso aqui ele está falando do homem, Jesus. Ele crescia. Aqui, depois do seu nascimento, ele cresceu normalmente como todos nós. Ele teve um crescimento normal. Se vocês observarem o versículo de número 48, o versículo 48, a segunda parte do versículo, diz o seguinte: e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Observa que aqui, quem leu a lição, sabe que seus pais tinham ido para Jerusalém para a festa da Páscoa. E eles estavam de volta. E quando eu estava lendo esse texto aqui, eu cheguei a uma conclusão que aquela época era totalmente diferente da nossa. Você vê que quando eles perceberam que a falta de Jesus, já tinha passado um tempão, né? Já tinha andado muito tempo. O texto fala que tinha caminho de 3 dias, e eles procuraram. Quer dizer, significa que Jesus ali estava em segurança. A população na época não era igual à população hoje, que hoje você tem que andar com um garoto segurando aqui. Mas enfim, quando eles voltaram para Jerusalém, a mãe dele tratou com ele como homem. Ao voltar para Jerusalém, a mãe dele disse assim: filho, por que fizeste isso comigo? Então a mãe, Maria, estava tratando Jesus como homem. Agora você observa o seguinte, o versículo de número 51. E desceu com eles, depois que Maria falou com Jesus aí, olha o texto que diz: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Então Jesus, como homem, ele era sujeito aos seus pais, eles eram obedientes. E aí o último versículo diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Agora vamos observar um pouquinho aqui, dando um toque naquilo que os colegas já falaram aqui, só para falar da riqueza desse texto. Agora, pensando um pouquinho nessa divindade do Senhor, quando nós olhamos o versículo de número 43, olha o que diz o seguinte: regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Aqui nós observamos que Jesus começa dando os primeiros sinais da sua divindade, porque quando diz que ele ficou, não acompanhou seus pais, não trata aqui de uma rebeldia, não. É que Jesus tinha algo importante para fazer ali em Jerusalém, entendeu? E aí quando a sua mãe fala com ele, depois que encontraram ele em Jerusalém, e perguntou: por que fizeste isso com ele? Aí aparece fortemente Jesus dizendo o seguinte, no versículo de número 49: e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabias que convém tratar dos negócios de meu pai? Então, aqui é um lado forte da divindade de Jesus.
Mas como nós estamos aqui tratando exatamente sobre a humanidade de Jesus, é importante nós observarmos aqui no subponto que Jesus ele era tão humano como nós. O professor Vitor já falou algumas características dele, o professor Teones, pastor Teones, já falou algumas características dele, mas ele era tão real como nós. O que é interessante é que Jesus não usou a sua divindade para mostrar a sua perfeição na humanidade. Ele sofreu frio como nós, ele teve tristeza como nós, ele teve alegria como nós. Então Jesus, ele era humano, ele era totalmente humano, bem como nós somos. O segundo subponto que eu quero comentar é que Jesus ele é apresentado como o último Adão. O último Adão. Mas como assim, gente? O último Adão, ele é Jesus ou é Adão? Aqui é uma expressão para nós entendermos a diferença do primeiro Adão que Deus colocou lá no Jardim do Éden e do segundo Adão que veio por obra e graça do Espírito Santo. Observe o seguinte: o primeiro Adão, a Bíblia diz que ele foi vencido pelo pecado. Ele foi vencido. Todos nós conhecemos a história dele ter comido o fruto. A irmã Eva comeu e levou lá para o homem, e o homem, tá bom, então, já que você está pedindo, eu vou comer, e comeu, entendeu? E a Bíblia diz que todos, a partir de então, passaram a ter o pecado, que é aquele pecado que se chama pecado original. Todos pecaram. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos diz: porque todos pecaram e caíram da graça de Deus, através do pecado de Adão. Mas observemos aqui o seguinte: esse Adão aqui foi fracassado, e a Bíblia diz que Deus, já lá no início, disse assim: não vai ficar assim não, eu levantarei um da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. E a Bíblia diz que como no tempo certo, como falou o professor Vitor, no tempo certo, Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. Este agora é o segundo Adão. E esse segundo Adão, mesmo sendo humano, ele venceu. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Adão, esse Adão aqui, ele triunfou no deserto. Ele foi levado para o deserto e foi tentado de todas as formas, mas ele não caiu na tentação. Ele foi para o Calvário, sofrendo por nós, porque nós era que merecíamos ter ido para o Calvário, porque nós é que pecamos. Jesus não tinha pecado, ele era perfeito, mas ele foi para o Calvário por causa de nós. E todos nós sabemos que houve um momento que ele chegou a dizer: Pai, por que me desamparaste? Não é que o Pai desamparou ele, é porque Jesus estava ali coberto de pecado. Os pecados não que ele praticou, mas o pecado que nós praticamos. Entendeu? E aí, mas a Bíblia diz que ele venceu. Ali no Calvário, Jesus deu um brado. No final, ele disse: Pai, em tuas mãos está, eu entrego meu Espírito, porque está tudo consumado. Ali o segundo Adão deu a vitória. Então Jesus, ele foi como homem, ele foi perfeito, ou seja, ele não se contaminou. E o terceiro ponto diz o seguinte: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Olha que maravilha! Espiritualmente Jesus era perfeito. Não vamos pensar aqui no lado divino, porque Deus não erra. Deus é santo, Deus é totalmente santo, ele é totalmente puro. Quando ele é totalmente completo. Quando o professor Teones estava falando sobre os atributos de Deus, olha que maravilha ele passou para nós: onisciência, onipresença,
onipotência. Esse prefixo oni significa completo, total. Então ele era totalmente presente, ele era totalmente poderoso, ele sabia de todas as coisas que estavam acontecendo, e ele era perfeito, espiritualmente perfeito, e moralmente. A Bíblia diz que não se viu pecado em Jesus. O escritor aos Hebreus declara isso: não se viu pecado em Jesus. O que nós precisamos entender aqui é que ele não se viu pecado nele, não é porque é o fato dele ser divino, não. Está tratando do lado humano, ele como homem. Às vezes nós temos pessoas que dizem o seguinte: não, eu cometi porque eu sou fraco. Realmente. Agora, se você se fortalecer em Jesus, você não vai ser perfeito igual a ele, mas você vai vencer o pecado. E no final você vai cantar o hino da vitória. Portanto, meus amados irmãos, nosso Cristo, nosso Jesus, ele foi perfeito como homem, ele não se contaminou, e nós estamos agora seguindo os passos de Jesus, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, mas um dia seremos. Pastor, quando é que nós vamos ser perfeitos? Naquele dia em que Jesus vier arrebatar a igreja, quando a Bíblia diz que os que morreram em Cristo, os salvos que morreram em Cristo, ressuscitarem primeiro, num corpo glorioso, e nós, os que estivermos vivos por ocasião do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que nós passaremos por uma transformação, e juntos, os que morreram e ressuscitaram, e os que estão vivos, que serão transformados, juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E a Bíblia nos garante que naquele momento, a partir daquele momento, nós seremos semelhantes a Jesus, perfeitos, para a glória do nome do Senhor. Que a graça de Deus esteja com vocês, e que esta lição sirva para o enlevo espiritual de cada um dos queridos irmãos e todos aqueles que nos ouvem. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de terminar dizendo o seguinte: nós, seres humanos, nós não somos um fracasso. Como muitos líderes aí disseram um tempo atrás, que nós representamos o fracasso de Deus. Se olharmos a história de Jesus, não temos nada de fracassados. Vivemos um mundo conturbado, difícil. Somos difíceis também, um coração duro. Mas se nos rendermos à palavra do Senhor, entendermos que há um único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, e buscarmos a sua glória, seremos redimidos dos nossos pecados, porque Ele na cruz já pagou nossa dívida. Somos devedores agora, não do pecado, mas de Cristo, que quisermos aceitar Ele como nosso pagador. Sou grato a todos pela paciência e pela boa vontade de todos vocês em suas casas estar nos ouvindo. Começamos com oração. Não foi, provavelmente passou batida, a gente não orou na gravação, mas vamos terminar a gravação. Mas vamos concluir com o pastor Teonilson, que irá também com a oração concluir e dar as últimas palavras nesse momento. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos pela atenção, e o desejo do nosso coração é que vocês tenham sido edificados nesta manhã através desse tema tão importante: Jesus, o homem perfeito. Nós queremos, antes da oração final, eu quero só informar aos irmãos que a partir de agora, até às 11 horas, a secretaria ou a tesouraria da igreja, ela vai estar em atendimento. Os irmãos que desejarem agora, depois da oração, vir ao templo para fazer, entregar os seus dízimos, suas ofertas na casa do Senhor, poderão fazer isso, porque o tesoureiro já está aqui aguardando os irmãos até às 11 horas. Uma outra coisa importante é que hoje à noite nós teremos o nosso culto normalmente dentro do programa online, conforme já foi anunciado para todos os membros e congregados da nossa igreja. Às 19 horas estaremos aqui
para cultuar ao Senhor. E nós pedimos que você reúna a sua família na sala e esteja ali cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor juntamente conosco, e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Meus agradecimentos, meus sinceros agradecimentos aos corajosos irmãos que vieram, aos irmãos que vieram estar comigo aqui, os professores, o superintendente Hélio, o professor Félix, o professor Vitor e o pastor e professor Teones, que vieram estar conosco. Deus abençoe. E quero agradecer também o pessoal da comunicação aqui, na pessoa do Gabriel, o diácono Gabriel, e a diaconisa Liliane, que foram os corajosos que vieram estar aqui conosco para essa importante missão da igreja. Irmãos, todo esse sacrifício que nós estamos fazendo é para abençoar os irmãos. E eu gostaria de dar a última palavra da oração, dizendo para os irmãos o seguinte, irmãos: medo não, cuidado sim. Nós não precisamos, não podemos ser vencidos por esse vírus. Nós não podemos. Medo não, cuidado sim. Então tenhamos todos os cuidados. E nós que estamos aqui, nós não estamos aqui de uma forma irresponsável, não. Todos os cuidados foram feitos para que nós pudéssemos estar aqui em segurança. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós temos algumas pessoas, 3 pessoas, 35 pessoas assistiram. Nós tivemos 35 pessoas que assistiram. Foi um número pequeno, mas como é a nossa primeira lição, eu quero que vocês deem um feedback para nós, dizendo o que acharam, porque nós queremos aperfeiçoar cada vez mais, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos agora orar ao Senhor, e eu quero pedir que vocês estejam orando conosco aí na sua residência. Estejamos orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai, oh amado da minha alma, eu te louvo pelo privilégio de poder estar aqui na tua casa, Senhor, neste local que a tua palavra diz que a tua casa é a chamada casa de oração. O Senhor sabe que nós estamos aqui, Senhor, com os cuidados devidos por conta desta situação. Senhor, mas eu quero te louvar, Senhor, porque eu sei, meu Deus, que mais forte é o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, como foi registrado nesta lição. O Senhor é o Deus que dá a vida e que tira a vida. O Senhor é o Deus que dá a vitória. O Senhor é o Deus que abençoa. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Por isso eu oro pedindo a tua bênção. Senhor, eu oro em favor, Senhor, de cada um dos professores, do Ministério de Comunicação da tua igreja, Senhor. Meu Deus, da tesouraria da igreja, da zeladoria da igreja, Senhor, que estão conosco aqui neste momento. Meu Deus, cuidando, preparando, fazendo melhor para a tua obra. Senhor, eu quero louvar ao Senhor pelos 30 e poucos irmãos que estiveram conosco também acompanhando esta ministração. Senhor, que o Espírito Santo possa falar com eles mais claramente aquilo que nós não alcançamos, mas que eles tenham a tua bênção. Senhor, abençoa cada membro, cada congregado desta igreja, que o Espírito Santo fortaleça os teus filhos neste momento, Senhor, em que nós estamos separados, Senhor, dos nossos corpos, mas estamos unidos em espírito, meu Deus, porque nós sabemos que a igreja não é o templo, a igreja é o povo que foi lavado pelo teu sangue. Por isso nós oramos pedindo a tua bênção e peço a cobertura, Senhor, sobre cada um deles, guardando desse vírus, guardando da contaminação. Não permita que nenhum seja vencido pelo medo, que todos tenham os devidos cuidados
nossas autoridades têm passado para nós, mas que ninguém seja vencido, tenha pavor, meu Deus, porque nós estamos em tuas mãos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Assim nós oramos pedindo a tua bênção. Abençoa também outros ouvintes que nos ouviram nesta manhã, que eles também sejam alcançados. Abençoa o nosso Brasil, abençoa as autoridades constituídas nesta nação, que eles tenham sabedoria, Senhor, para conduzir neste momento difícil, para a glória do teu nome. Eu te peço e te agradeço agora e sempre. Diga comigo, que aonde você está em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe a todos até às 19 horas para o nosso culto de louvor e adoração, culto da família. Reúna a sua família em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.